Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Guilherme Mello, professor de Sociologia, geógrafo em formação e pesquisador em Política Internacional pela Universidade de Pernambuco. Venho aqui hoje trazer a temática da transição do feudalismo japonês para a era Meiji. Então vamos começar sobre o feudalismo japonês. As ilhas japonesas, elas foram ocupadas há dezenas de milhares de anos por povos que vieram do sul da Ásia. O seu território ele é extremamente montanhoso, então a locomoção dele em si é muito difícil. Essa geografia do Japão promoveu na sua gênese histórica que grupos humanos ficassem isolados um dos outros, o que formou comunidades sedentárias. Com o passar dos séculos e com o aumento de demandas sociais, econômicas, políticas dessas comunidades, esses clãs familiares se unificaram em governos locais. E a partir disso, no século XVI, começou uma disputa entre famílias, uma disputa política entre clãs familiares. A família Tokugawa venceu essa guerra civil interna, por assim dizer, e a família Tokugawa conquistou, com direito de conquista, o título de Shogun. Shogun em japonês significa general. Era um título dado a um homem que detinha o poder general, militar e político. Na história do Japão, o shogunato foi uma espécie de doutrina administrativa do Estado, certo? Que durou boa parte da história política do Japão, que foi de 1192 a 1868. O termo shogun, como já dito, significava general. A aliança que o shogun tinha com os donos de terra, os proprietários de terra, relembravam o modelo do feudalismo europeu. Os shoguns da família Tokugawa tinham o apoio dos grandes senhores feudais e governaram entre 1630 e 1868. No século XVII, eles perceberam o trabalho eclesiástico dos jesuítas portugueses no Japão e identificaram que a doutrina cristã ela tinha traços antagônicos da doutrina aristocrática feudal japonesa. Oficialmente, o Estado japonês começou a perseguir esses jesuítas portugueses e proibiu o seu trabalho eclesiástico no Japão, mantendo assim o espírito despótico militar da aristocracia feudal japonesa. Em 1633, o Japão adotou uma doutrina econômica de isolamento político, em que eles procuravam uma autossuficiência e um escoamento interno da produção agrária dos seus feudos. Somente o porto de Nagasaki recebia navios estrangeiros, mas que precisava da autorização prévia do Estado japonês para esse navio desembarcar. Os Estados Unidos, em 1854, ainda antes das primeiras guerras mundiais, primeira e segunda, não era a maior potência do mundo, era a Inglaterra, mas começava a desenvolver-se. Os Estados Unidos, como um dos defensores do liberalismo e também da intervenção em nome da liberdade, ameaçaram bombardear Edo, capital do Japão, atual Tóquio. E para que daí o Japão abrisse sua economia ao Ocidente. Então, para quem pensa que
os Estados Unidos interviu militarmente no Japão apenas na bomba de Hiroshima e Nagasaki, já teve essa ameaça antes que não se concretizou. O Japão passou pela sua reforma burguesa, que ameaçado, a classe aristocrática abriu espaço para as classes comerciais do Japão. Esses proprietários de terra e comerciantes reuniram-se e restauraram a monarquia japonesa, dando início à Era Meiji, que ao mesmo tempo adotava uma política desenvolvimentista de desenvolver uma indústria no Japão, também abria seus portos e escoava mercadorias para países vizinhos da Ásia, o que deixou países como a Rússia descontente com a política econômica internacional do Japão, que veio desaguar em um conflito imperialista entre 1904 e 1905, da Guerra da Manchúria, vídeo do qual nós temos aqui. Bem, se este vídeo foi útil aos seus estudos, peço-lhe que compartilhe com outras pessoas. Se você tem alguma curiosidade sobre esse assunto, peço que coloque nos comentários para que nós possamos complementar esse vídeo. E, por gentileza, se inscreva no canal e curta. Obrigado, até a próxima.